Fala, gente bonita, espero que esteja tudo bem com vocês. Bem-vindo aqui à nossa plataforma para a nossa aula de hoje. Eu sou o professor Ricardo e vou estar te acompanhando aqui nessa jornada, beleza? Nossa aula de hoje é a aula de número 10, é a aula sobre massa molar. Então vamos lá. Massa molar. Primeira coisa que você deve saber para massa molar é onde eu encontro a massa atômica de um elemento na tabela periódica. Então, para a gente poder começar a brincar aí com a massa molar, você precisa saber a massa atômica do elemento. Então, vamos dar uma olhadinha na tabela periódica? Vamos pegar aqui como exemplo o primeiro elemento, que é o hidrogênio, tá bom? Então, note que aqui, ó, esse número 1 aqui, ó, é o número atômico, ou seja, ele determina a posição deste elemento na tabela periódica. E aqui, ó, você pode notar que é o peso atômico. Aqui tem alguns números, né? Tá 1,00794. Nós vamos cortar tudo isso aqui e vamos deixar com 1, sendo apenas 1. Lembrando que esse arredondamento é só para efeito aqui de aula, para facilitar a nossa vida, tá bom? Vamos lá, vamos entender melhor. Mas exatamente o que é o peso atômico? Vamos dar uma olhada? Peso atômico ou massa atômica de um elemento é o número de vezes que um átomo daquele elemento ele é mais pesado que um átomo de hidrogênio. Vamos entender um pouquinho melhor isso aí? Vamos dar uma olhada aqui, ó, tabela periódica. Nós temos aqui o hidrogênio, ó, lembra aqui a massa atômica. Aqui a sua massa, tá bom? Nós arredondamos para 1 grama, tá bom? E no caso, ó, vamos comparar aqui com o oxigênio. O oxigênio, o seu número atômico aqui, ó, é 8. E o oxigênio tem a sua massa como 15,9994, que nós vamos arredondar aqui nesse caso para 16. Isso significa que, obviamente, o oxigênio ele é 16 vezes mais pesado que o hidrogênio, tá bom? Mas aí vem a pergunta que é o tema da aula, mas como eu calculo a massa molar de uma substância utilizando esses pesos atômicos? Fácil, vamos dar uma olhadinha? Vamos brincar aqui calculando a massa molar da molécula de água. Então, nós sabemos, né, que a molécula de água ela possui aqui 1 oxigênio e 2 hidrogênios, tá bom? Vamos lá para a tabela periódica. Observe, a molécula de água, por ela ter 2 hidrogênios e oxigênio, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, massa atômica. Nós arredondamos aqui esse número para 1, certo? E do oxigênio nós arredondamos para 16. Um átomo grama, como são 2 que tem aqui presentes na molécula, vezes a sua massa, que é 1, 2 átomos grama. No caso do oxigênio, ó, aqui na fórmula só tem 1. Então, 16 átomos grama, que é o peso dele, vezes a quantidade de vezes que ele aparece na sua molécula, então nós temos aqui 16 átomos grama, tá bom? Continuando. Vamos calcular aí, então, a massa molar da molécula de água. Como que a gente faz isso aqui? Bom, novamente, vamos ver aqui essa gramas-mol, para entender melhor isso aí. O número de mols indica a quantidade de moléculas presentes de uma mesma substância. Bom, você já sabe que aqui ó, não tem nada escrito, portanto, automaticamente é 1, tá bom? Então, vamos lá. Mas o que significa que temos 1 mol de água? O que significa esse 1? Significa que, vamos dar uma olhada? Quer dizer que 1 mol de H2O é igual a 18 gramas mol de água, tá bom? Que veio da onde esse 18? Da continha anterior lá, que nós pegamos lá o átomo grama, 1 grama, aqui ó, 2 vezes, porque ele aparece 2 vezes esse elemento aqui na molécula de água, então ficou 2 átomos grama. O oxigênio, seu peso 16 vezes a quantidade de vezes que ele aparece aqui, ó, uma vez só, então 16 gramas, somando tudo, 18 gramas mol, tá bom? Para a gente entender melhor, vamos calcular alguns elementos aqui. Então, no caso, note aqui, ó, 4 mols de H2O, tem aqui também cloreto de potássio, cloreto de sódio, sulfato de sódio e ácido sulfúrico. Vamos ver como é que a gente calcula isso daí. No caso, sempre vamos lá na tabela periódica. Você já sabe que o elemento aqui, hidrogênio, nós arredondamos ele para 1 grama. E o oxigênio nós arredondamos para 16 gramas. Portanto, como é que isso aí vai ficar? A massa. 1
vezes quantas vezes, quantos números de mols eu tenho aqui nesse caso? Nesse caso, eu tenho aqui 4. Vezes a quantidade de vezes que esse elemento, no caso o hidrogênio, aparece na molécula de água, que nesse caso aqui são 2. Então, vezes aí 2, que vai dar 8 gramas, tá certo? Vamos lá para o oxigênio. A sua massa, que nós arredondamos aí para 16 gramas, né? Nós fizemos um arredondamento aqui, ok? Vezes a quantidade de mols dessa molécula, que no caso é 4, vezes a quantidade de vezes que esse oxigênio ele aparece nessa molécula, que nesse caso aqui é uma vez só, ó, tá bom? Isso vai dar, vamos dar uma olhada aqui, ó, vai ficar com 64. Somando tudo, nós temos aí 72 gramas mol. Portanto, 4 mols dessa molécula de água são iguais a 72 gramas mol, tá bom? Vamos ver aqui o KCl, o cloreto de potássio, na tabela periódica. O KCl é 39,09 alguma coisa. Para facilitar as nossas continhas, nós vamos arredondar aqui para 39,1 grama, tá bom? E o próximo elemento é o senhor cloro. Note que o cloro, ele tem aqui 35,453. Nós vamos arredondar o cloro para 35,5, tá bom? Então, a sua massa aqui, no caso do potássio, já arredondado, 39,1 vezes a quantidade de mols dessa molécula de KCl. Note que não tem nada escrito aqui, então, portanto, é 1. Ok? Vezes 1 aí no caso, vezes a quantidade de elemento potássio que aparece nessa molécula, que também é um só, né? E isso vai resultar aqui em 39,1 gramas, tá bom? No caso do cloro, vamos lá, colocar a sua massa, que a gente já arredondou aí para 35,5, vezes a quantidade de mols dessa molécula, que é 1, vezes a quantidade de cloros presentes nessa molécula, que também é 1, tá bom? Ó, pode ver aqui, ó, não tem nada escrito aqui, ó. Então também é 1, e aqui no caso do potássio também é 1, tá bom? E isso vai dar 35,1. Somando tudo, 74,6 gramas mol. Portanto, 1 mol de KCl igual a 74,6 gramas mol. Tá bom? Cloreto de potássio, né? Opa, desculpa, perdão, tô louco. Cloreto de sódio. Vamos lá. Sódio. Vamos observar aqui na tabela, 22,98, blá, 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 nós vamos arredondar então para 23 gramas. Lembrando que esse arredondamento só é válido aqui para a brincadeira da aula, tá bom? No trabalho a gente não deve fazer isso, tá? Vamos dar uma olhadinha agora no próximo elemento, que é o cloro. A gente já arredondou anteriormente para 35,5 gramas. Vamos ver. Então a massa presente, nós temos aqui 23, que foi a massa já arredondada, vezes a quantidade de mols dessa molécula aí de cloreto de sódio, tá aqui, ó, que é um só tem 1 mol dele, né? Ok? Vezes a quantidade de sódio presente nessa molécula, que também é 1, ok? Isso vai dar 23. A mesma coisa para o cloro, já arredondado 35,5, a quantidade de mols dessa molécula, que também é 1, a quantidade de cloro presente na molécula, que também é 1, 35,5. Portanto, 58,5 gramas. 1 mol de NaCl é igual a 58,5 gramas mol de cloreto de sódio, tá bom? Vamos dar uma olhadinha agora no sulfato de sódio, tá bom? Mesma coisa, tabela periódica, sódio, a gente já arredondou o sódio anteriormente para 23, tá bom? E agora, o próximo elemento, nós temos aí o enxofre. Nós vamos manter o enxofre aí com 32 gramas, tá bom? E o próximo elemento aí, o oxigênio, a gente também já fez arredondamento anterior, vamos colocar aí 16 gramas, tá bom? Então, vamos colocar as suas massas respectivas aí. Sódio, 23. Quantidade de mols dessa molécula de sulfato de sódio. Que número tem aqui? 1, né? Então, portanto, nós temos aqui 1.
vezes a quantidade de sódios presentes nessa molécula, que são aqui nesse caso, ó, 2, né? Vezes 2, que vai dar aí 46 gramas. Vamos para o enxofre. Massa do enxofre 32, quantidade de mols dessa molécula, somente 1. Quantidades de enxofre presentes nessa molécula, ó, só tem um enxofrezinho aqui, tá bom? Então é 1, vamos lá, coloca aí 1, isso é igual a 32 gramas. E agora, o último, o oxigênio, sua massa já arredondada 16 gramas, quantidade de mols da molécula 1, quantidade de vezes que o senhor oxigênio aparece nessa molécula de sulfato de sódio, 4 vezes aqui, ó, tá bom? E isso vai ser igual a 64. Portanto, nós temos aí que 1 mol de sulfato de sódio é igual a 142 gramas mol. E o último elemento do nosso exercício aqui é o ácido sulfúrico. Então, mesma coisa, o senhor hidrogênio, né? A gente já fez o arredondamento dele antes, né? E a gente colocou lá 1 grama, tá bom? O próximo elemento, o senhor enxofre, a gente também fez o arredondamento dele para 32, ok? E o oxigênio, que é 16, tá bom? Vamos colocar aí as respectivas massas. Hidrogênio, 1 grama já arredondado, quantidade de mols presentes aí nessa molécula. Quantos mols eu tenho de ácido sulfúrico? Somente 1, né? Não tem nada escrito aqui, é 1, ok? Quantidade de hidrogênios presentes na molécula de ácido sulfúrico, ó, pode ver aqui que são 2, tá bom? Vamos lá. Isso é igual a 2. Do enxofre, mesma coisa, 32 gramas. Quantidade de mols, 1 grama. Quantidade de vezes que o enxofre aparece na molécula de ácido sulfúrico, somente uma vez. Isso é igual a 32. E por último, o oxigênio. Nós temos aí a sua massa arredondada para 16. Quantidade de mols dessa molécula, somente 1. Quantidade de vezes que o oxigênio aparece na molécula do ácido sulfúrico, vamos marcar aqui mais uma vez, ó, é 4, tá bom? Vamos colocar lá 4, isso vai ser igual a 64. Portanto, nós temos aí que 1 mol de ácido sulfúrico é igual a 98 gramas mol. Fechou? É isso aí, parabéns, você concluiu a aula sobre massa molar. Agora você vai ter uma pequena provinha aí para poder obter o seu certificado. Provinha fácil, baba, tranquilo. Baixa os exercícios da apostila, dá uma estudadinha, faz a sua provinha, coisa de 5 minutinhos você faz. Beleza? Até a próxima aula. Sucesso para você. Tchau!